Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje, nosso webinar, né? E é com muito prazer que nós, das Soluções de Domínio da Thomson Reuters, recebemos vocês aqui conectados para mais um encontro. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Silvânia Horácio, especialista de eventos das Soluções de Domínio da Thomson Reuters, né? E agradeço, em nome da empresa, né, da Thomson Reuters, a participação de todos vocês que tiraram um tempo para estar conectado aqui com a gente e participar desse nosso webinar. Nós vamos falar sobre, não é falar, o nosso webinar hoje é um pouquinho diferente, né? Vai ser contabilidade em debate. Então, como eu comentei, nosso encontro de hoje será um pouco diferente do que a gente já está acostumado a participar. Os nossos convidados aqui, eles vão trazer para nós para vocês, né, dentro de um bate-papo descontraído, vai falar um pouco das experiências, dos desafios, as escolhas certas que fizeram, que ajudaram eles no crescimento, né, para o sucesso do escritório deles. Então, eles vão trazer aqui para a gente essas informações. Nossos convidados de hoje são nossos clientes, são José Alexandre de Oliveira, o Mauro André Inocêncio, o Eric Palm Sampaio, e o nosso mediador hoje desse bate-papo aí é nosso gerente da filial aí de São Paulo, o Fernando Kuhn. Mas antes de eu passar para eles se apresentarem, gente, eu vou botar aqui na nossa tela um QR Code. Esse QR Code aí já vem nos acompanhando desde o início do ano nos webinars, nos eventos, qualquer evento, né, e nos webinars também. Esse QR Code você pode ler, é um formulário, você vai preencher caso tiver interesse em contratar algumas soluções da Domínio, né, algum produto, seja ele um módulo adicional, um domínio web, um Colossus Auditor, ou você que não é cliente, tem interesse em ser cliente, nós temos aí os nossos pacotes, que é o domínio Start, o domínio Plus, o domínio Premium. Você pode preencher esse formulário, nós vamos entrar em contato com você, vamos verificar a sua real necessidade, tá? E a gente passa o desconto especial para você que esteve, né, presente e está aqui no nosso encontro de hoje. Mas agora eu vou passar, então, para o nosso time que está aqui, para fazer o nosso webinar de hoje. Vou passar para eles se apresentarem melhor. Eu vou iniciar com o Fernando, que é o nosso gerente aí da filial de São Paulo. Fernando, seja bem-vindo. Muito obrigado, Silvânia. Tudo bem? Me ouve bem aí? Sim. Maravilha. Então tá bom, muito prazer. É enorme estar aqui participando aí com nossos ilustres convidados aí. Agradeço muito ao Eric, ao José Alexandre, ao Mauro. Obrigado pela parceria. Meu nome é Fernando, eu atuo aí com as soluções da Domínio da Thomson Reuters já vai fazer 17 anos. Então, conheci bastante escritórios aí pelo Brasil e atualmente aí estou à frente da filial da nossas soluções aqui em São Paulo, capital, né? Então, vou estar participando aí junto, mediando essa conversa, esse bate-papo aí, que eu acho que é muito enriquecedor, trazendo a história de cada um, como que faz para crescer. Então, temos desafios aí de gestão, estratégia. Esse é o nosso foco aí do webinar. Obrigado, viu, Sil? Obrigada também. Eric, seja bem-vindo também ao nosso encontro, né? E a gente agradece a disponibilidade por estar aqui conosco também. Obrigado, Silvânia. Prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da nossa empresa, como a gente faz. Acho isso muito, muito rico, porque também compartilhando um pouquinho mais, a gente chegou onde estamos, tá? Hoje temos um escritório de contabilidade pequeno, a gente tem um foco muito grande em ajudar famílias. Hoje a gente tem aí aproximadamente 17 usuários e estamos localizados no Itaim Bibi, aqui em São Paulo. José Obrigado Alexandre. aí. Legal estar aqui também. Fiquei bastante contente aí de ter tido esse convite para participar desse webinar, como o Eric falou. É só dividindo que a gente multiplica, né, conhecimento, isso é importante no nosso segmento.
nosso segmento às vezes tem um pouco de medo de falar de contabilidade, né? Você, o cara vai roubar meu cliente, eu acho que tem espaço para todo mundo. A gente tem um escritório hoje que começou há 20 anos atrás, temos 100 e pouquinhos clientes aí, não queremos muito mais, já foi muito grande o escritório, e aí hoje a gente não quer mais esse escritório tão grande assim, para poder dar um atendimento diferenciado, né? Então, é muito legal poder trocar ideia, né? A gente basicamente no nosso dia a dia a gente acaba não tendo tempo para isso, né? Isso hoje em dia nessa sociedade do conhecimento, da informação é a coisa mais importante, é trocar experiências que provavelmente funcionam para mim e funcionarão para outras pessoas. Perfeito. Mauro, tá nos ouvindo? Tá, né? Bom, tá bom. Pessoal, excelente tarde a todos. Quero agradecer aí, Silvânia, Fernando, Domingo, meus colegas, para a gente passar agora esse momento aí, esse bate-papo, trocar experiência, isso daí é muito enriquecedor. Ninguém cresce sozinho, ninguém aprende sozinho e ninguém evolui sozinho. Então, a gente sempre compartilha bastante com os colegas contadores. O pessoal tem aquele medo, o contador vai pegar meu cliente. A gente não tem muito isso, a gente abre a casa, mostra o que tem, compartilha, porque às vezes uma coisa que eu já faço vai resolver o problema do Eric, uma coisa que o José faz vai resolver o meu problema, uma coisa que o Eric faz vai resolver o problema do José, e todo mundo se ajudando fica mais fácil de crescer, porque tem um monte. Só depende a gente se ajudar e se tentar cada vez mais. A nossa empresa de contabilidade está no mercado aí desde 2009, estamos do zero, a gente tem muito foco na veia de consultoria, focar mais no cliente, tanto o micro como o pequeno e o médio, para fazer ele para outro patamar. Então, hoje a gente atende alguns segmentos, indústria, comércio, serviço, construção civil, acabamos deixando alguns focos. E estamos aqui para trocar um pouquinho de experiência, falar um pouquinho dos desafios, que nem tudo é flores, mas que é muito gratificante estar aqui. Conte para a gente, espero que seja muito proveitoso. Beleza. Antes de o Fernando começar a mediação, eu vou comentar aqui para o pessoal que nos acompanha. Nós temos o quadro de perguntas ali, que vocês podem deixar suas perguntas ali, podem questionarem, que durante o nosso bate-papo aqui, a gente vai passar para os convidados aqui para responderem, tirar suas dúvidas também. Está com você, Fernando, agora. Maravilha. Muito obrigado, Sil. Muito obrigado a todo mundo aí que está participando. Fiquem à vontade de perguntar, vou controlando aqui do lado. Sil vai me ajudando, aí a gente vai apoiando aí as perguntas de todo mundo, tá? Senão, no final, a gente abre um espacinho aí também para o pessoal interagir com a gente, tá bom? A ideia aqui, como a gente falou do início, é a gente fazer um bate-papo bem descontraído. Acho que isso é importante, a gente ter essa conexão, né? Acho que todos colaboram com a mesma informação, que eu acho que juntos a gente soma mais, né? Acho que essa é a ideia, né? Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre desafios, né? Sobre a gestão, e depois a gente entra um pouquinho nas estratégicas. Então, desde o início do escritório, passando pelas fases, né, as mais difíceis, até chegar numa gestão e depois uma estratégia. Eu acho que isso é muito bacana da gente construir um negócio, tá? Então, para introduzir o assunto aqui, eu queria comentar o seguinte. Hoje, os escritórios de contabilidade enfrentam diariamente uma série de desafios. Isso afeta muito a eficiência e o sucesso, né? Posso falar pela nossa empresa. Só para você ter uma ideia, no ano passado a gente fez mais de 600 alterações legais do sistema, sendo que 3 delas afetam fiscal, contábil e folha, né, gente? Ou seja, nós estamos aí regulamentações em constante mudança, o mercado está expandindo, você precisa especializar o teu time, a exigência dos clientes. Acho que esses são os principais desafios que a gente enfrenta hoje, aqui, contextualizando, né? Então, aqui no webinário, eu acho que é legal a gente explorar em detalhes esses e outros desafios aí, analisar essas dificuldades específicas que surgem e trazendo isso para a prática do dia a dia e como que a gente supera isso de uma forma proativa, né? Eu acho que dentro desse contexto, eu vou iniciar aqui com uma pergunta-chave aqui, acho que eu posso direcionar aqui, talvez, Eric, se você puder iniciar, e depois acho que os colegas já vão na sequência aí comentando junto,
e a gente vai interagindo com o público aqui também, se quiserem trocar uma ideia sobre isso, tá? Eu queria só começar aí fazendo um comentário, né, Fernando? Pô, claro. Ainda bem que teve todas essas alterações e vocês tiveram que fazer, não eu, né? É isso aí. A gente, às vezes a gente fala assim, né, que precisa fazer uma alteração no simples, mas para nós é no Brasil todo. Então, não é fácil, gente, né? Melhor ainda, né? Então, é verdade, muito bom, muito bom. Então, assim, ó, os desafios... Pode falar, Eric, por favor. Não, sim, eu acho que, de fato, essa questão aí tributária, enfim, todas essas mudanças que a gente tem aí a cada 72 horas, né, segundo algumas pesquisas, o que me conforta de fato é a gente ter vocês que tem que fazer essa atualização e não a gente. Então isso para a gente dentro da operação funciona bem, é bem melhor, né, do que a gente tem que ficar ali debruçando e separando o que cabe a nós do que não cabe a nós, tá? Os nossos clientes. E assim, acho que dentro da operação hoje, acho que o grande desafio é mão de obra, que, é difícil, acho que o mercado está bem aquecido, então a gente, acho que o Fernando conhece o nosso escritório, a gente trabalha de uma forma diferente, a gente contrata muito estagiário e acaba treinando bastante, né? Então a gente faz mais ou menos uma escadinha, onde a gente trabalha muito o aprendizado de quem começa, e a gente acaba perdendo aí, a gente tem aí um turnover bem alto. E aí os últimos anos, para a gente está sendo bem complicado, tá? Então hoje a grande dificuldade nossa de gestão são pessoas, né? Então, e aí uma das coisas que a gente sempre fala, então, aqui internamente, enfim, que a gente tem que ser mais pensantes, né, e menos executor, porque meus robôs vão tomar o lugar de rotinas que a gente repete, né. Então, até mesmo o próprio domínio, a gente tem diversos robozinhos internos lá, que a gente não precisa mais, por exemplo, no caso do Simples, ter que entrar e fazer todo o preenchimento do DAS manualmente. Então, isso é um bom exemplo que a gente sempre traz aqui e mostra para as pessoas que é uma questão de tempo só, para as rotinas que a gente tem repetições, a gente ter uma automação sendo mais eficiente, mais assertivo com metade do tempo. Então, acho que, enfim, das dificuldades de gestão hoje que a gente tem, de fato, são pessoas, tá? Muito bom, Eric, bem colocado. Então, acho que a gente tem aqui um primeiro caminho para a gente pensar junto, né? Eu abri minha contabilidade hoje, quero fazer ela crescer. Tendo esse objetivo, os primeiros passos para te fazer certo, eu acho que uma boa gestão de pessoas é o primeiro passo, né? Saber contratar, colocar as pessoas ali. Você acaba sendo uma fábrica aí de contadores, né? Se coloca bastante gente ali e acaba que, como você falou que tem uma rotatividade, você cria muito contador aí também, muito bom. Mauro, se quer complementar aí um pouquinho, se você abriu a tua contabilidade, quer crescer, qual que é o objetivo que você focaria dentro desse cenário, iniciando um negócio? Primeiro passo, nem só contabilidade, qualquer empreendedor que queira empreender, precisa entender de duas coisas no mínimo. Pessoas, contabilidade de fato. Porque toda empresa tem pessoas e toda empresa tem números. Os números dizem por si só. Então, estou para começar hoje para não errar. Primeiro, só base forte. Pega parceiros aliados. Você sabe bem, Fernando, quanto a gente usa aí a rotina automática do domínio, a gente utiliza de fato para fazer o negócio rodar, porque o nosso foco aqui é ganhar tempo, como o Eric disse, não é só na contabilidade, mas em todo o ecossistema, qualquer atividade que você vai conversar com o pessoal, está com falta de mão de obra. As pessoas não querem mais capacitar. E quando tem mão de obra, não tem mão de obra qualificada. A gente está numa demanda muito alta, até porque toda empresa precisa crescer, não dá para a gente acompanhar a evolução tecnológica, robô,
a inteligência artificial. Então, o pessoal está achando que a robotização vai fazer o trabalho de pensar, não vai, você pode ter uma inteligência artificial, só que você tem que ter primeiro uma configuração. Então, nós, seres humanos, nunca vai deixar de existir, falar a contabilidade vai acabar, nunca vai acabar. Então, analise bem os parceiros que você vai trazer. Eu tive, esses anos aí, algumas trocas de sistema. É horrível. Por quê? Porque eu não comecei no sistema certo, o sistema que eu conseguia ter uma facilidade no meu dia a dia. Porque muitas vezes você fala, pô, é um custo. Não, não é um custo, ele é um custo se você não utilizar. Meu, pra gente aqui, o que a gente investe em sistema, que você sabe, Fernando, que não é pouco, em tudo de integração que tem no mercado, a gente vai buscar, porque a gente quer agilidade, a gente quer que o nosso time pense, justamente porque esse processo, esse desafio que o Fernando tem, a gente tem aqui também com mão de obra, não consegue contratar nos moldes que a gente tem, porque a gente tem uma cultura bem fixada, então se a pessoa não bater, ela já nem entra, então a gente tem um desafio grande com isso. Então a pessoa que está começando agora, foca nos parceiros estratégicos, vê o que você consegue ganhar tempo, é muito mais fácil para quem está começando agora crescer e alavancar rápido e nós três que já está aqui no mercado há alguns anos, porque a gente não tem só que alavancar, a gente tem que corrigir o passado. Quando você corrige o passado, você vem com clientes que tem ali toda aquela característica, mas sempre foi assim, eu não quero mudar, colaborador, isso daí tudo impacta o negócio. Então, a pessoa que está começando agora, façam as parcerias estratégicas, principalmente com sistema para rodar a operação, pessoas, estuda pessoas, comportamento, perfil, que isso daí vai fazer você ter uma gestão melhor. E, se der tempo, vamos colocar aí, se der tempo, você aprende a fazer contabilidade, porque ler você tem que ler. Fazer, você começa a fazer. Se der tempo, porque você vai vender, vai fazer marketing, vai fazer venda, e a contabilidade, literalmente, o fazer vai ficar por último. Mas lembre-se do seguinte, você precisa saber, por quê? Você precisa traduzir um balanço para o empresário, você precisa informar aí, qual o caminho da empresa dele e a alternativa para crescer. Então, o contador, hoje, mais do que nunca, ele tem que lembrar que ele é empresário, ele é empreendedor. Ele não é só um contador, ele tem um negócio para gente. Acho que isso daí é o... Muito bem, muito bem. Muito bem, Mauro. Acho que o foco é justamente a contabilidade ou o resultado da operação de uma empresa. Se você fizer a gestão, né, da empresa baseado em fatos e dados contábeis, é o grande diferencial, né? A gente fala muito da contabilidade consultiva, né? Acho que é muito bem colocado aí. Eu vou abrir aqui um pouco para o José Alexandre para comentar também. É importante, né, Fernando? A gente fala de contabilidade consultiva. Hoje se fala bastante, né? Mas pensando um pouquinho que a contabilidade consultiva possa ser uma repetição, a gente tem que sempre lembrar também qual é o próximo passo, tá? Então, beleza, tá todo mundo surfando hoje na contabilidade consultiva, mas nada mais é que dados que você vai replicar, e se o dado é positivo, você tem condições de gerar uma informação e uma conclusão parametrizada. Isso, obviamente, será amanhã ou depois a gente não estará mais falando de contabilidade consultiva, porque a tecnologia irá trazer isso. Tá? Então, isso é muito importante. A gente também entender que tudo que é repetição, da minha concepção, será automatizado e eu não vejo a hora. Isso mesmo, Eric, eu concordo totalmente. José Alexandre, você quer colaborar um pouquinho com a gente aqui? Então, tem uma triste notícia para meus amigos, que eles estão falando de gestão de pessoas, isso vai ser cada vez mais difícil, até porque eu também sou professor universitário e eu tenho visto isso dentro da academia. Tá? Contabilidade é um curso que a juventude não quer hoje, porque é um curso, aqui no Brasil, burocrático, né? Na faculdade se ensina a legislação fiscal para o cara e não como fazer a contabilidade, né? Você fica lá 4 anos, dos 4 anos, 3 anos, o cara vai aprender a calcular imposto. Ele não vai aprender a fazer contabilidade. Ele tem que aprender a calcular imposto. Por quê? Porque o Brasil é um país burocrata, né? Pensa muito mais no imposto do que na confiabilidade da demonstração, né?
empresário brasileiro não é muito acostumado a querer ver número, né? Tem todas essas coisas. Então, eu acho que teremos um problema num curto espaço de tempo de mão de obra para contabilidade. Tá? Os cursos, às vezes, começam com 100 alunos no primeiro semestre, no oitavo semestre tem 8, tem 10, tem 12, né? O cara vai no meio do caminho desistindo disso daí, fala, não, isso aí é muito... Eu tenho que estudar muito, tenho que ler muito, até porque, né, a gente acaba sendo o médico da empresa, né? Todas as doenças que a empresa tem, e aí é uma grande coisa que você precisa olhar na tua gestão, é entender a dor do seu cliente. É por isso que ele te contrata. Se você não entender a dor dele, daqui a pouco ele troca para alguém que entenda, né? Você tem que entender a dor do seu cliente. Para que ele está te procurando, né? Porque eu hoje acho o seguinte, hoje não tem mais espaço para aquele contador que só entrega o DARF do imposto, né? Isso daí é o que o Érico falou. Isso aí daqui a pouquinho, se tiver mais um ano, o cara não precisa de um contador. Ele vai apertar o botão lá no computador dele, vai sair o dado simples dele e tá tudo certo, né? Mas eu acho que você tem que entender o que o cara precisa, o que o cara quer. Ajudar ele a crescer, né? E mostrar para ele que você é aquele cara indispensável para isso, porque você estudou para isso, né? Então, eu acho que são essas coisas que são importantes. E acho que hoje, uma coisa que para mim é até mais importante é tudo, é a tecnologia que você tem. Tá certo? Porque hoje não dá para você bobear 10 minutos, né? Se você tiver que fazer alguma coisa na mão, talvez você perca o trem da história, né? Porque o cara do lado ali vai fazer. Então, eu acho que isso é muito importante. Entender a dor do cliente, se você tiver talento, tentar de algum jeito reter esse talento, o que é difícil, porque as grandes empresas também, que têm os seus departamentos contábeis internos, também estão atrás desses caras, não é só a gente que tem escritório de contabilidade, e esses caras têm uma oportunidade muito maior de pagar um salário muito maior, né? Eu já vivi o que o Érico viveu, de trazer um monte de aluno para ser estagiário, você forma o cara, você ensina tudo que você sabe, e aí esse cara, na hora que você precisa, ele fala assim, bom, agora a empresa ficou pequena para mim aqui, agora eu vou voar para outro lugar. Então, acontece muito isso também. É isso aí. Então, acho que são esses desafios que a gente tem aí pela frente. Não são fáceis, mas eu acho que dá para a gente tocar o barco. E olha que interessante a informação que você passou, né? Obrigado por compartilhar. Que, como professor, acho que a gente tem aqui Você falou que o contador é o médico, né? Então, assim, ele é o médico da empresa. Olha que interessante. Ou seja, se temos poucas pessoas se formando, olha as oportunidades que vão surgir para o futuro, né? É aí que a gente vem. E aí eu vou emendar a pergunta que a gente teve aqui da Tainê. Vocês hoje, perguntar para os três aqui, tá? Fiquem à vontade aí para responder. Hoje a gente tem quais as características principais que vocês buscam e atribuições que vocês buscam para contratar um novo colaborador hoje no escritório? O meu é muito mais fácil, né? Porque tu pega o estagiário, Eric? A gente não requer experiência nenhuma. O que a gente precisa, proatividade e força de vontade, tá? E aí, isso a gente tem um prazo aí interno de 1, 2 meses para fazer a pessoa rodar. Dali para frente, a gente estima aí que ele fica no máximo, muito no máximo, 2 anos. Olha só. A gente tem casos que saem... Você tem um laboratório aí, né? Poxa, que 7 meses. A minha pergunta, para complementar aí, você contrata estagiário, você treina, você falou que fica 2 anos, mas daí você, nesse final de estágio, você contrata eles? Não, sim, assim, eu contrato ele. Ele tem aqui mais ou menos, dependendo do perfil, ele é efetivado em 2, 3 meses. E aí ele fica comigo no máximo 2 anos. Que é quando ele chega no momento onde ele está organizando a equipe, tá? Então, tomando conta de novos estagiários, novos... Então, a gente faz escadinha, né? Então, o estagiário está aqui, o de cima ensina de baixo, e assim por diante. E a gente consegue sempre estar realocando pessoas. Perfeito. Obrigada. No nosso caso aqui, depende muito quando se fala de perfil. Eu acabei me formando em análise de perfil comportamental. Então, todos os meus departamentos, eu procuro sempre ter 4 perfis comportamentais, um para complementar o outro. E com isso daí, a gente tem um plano de carreira, tem esse programa de estagiário, que é onde que vai formando, e vai chegando até analista. Nosso turnover é muito baixo,
Realmente, acontece. No começo do ano a gente teve a nossa líder contábil, saiu, foi para uma empresa para ganhar 15K. Então, Você entender, Mauro, você entender, cara, eu não tenho ninguém, fui agora com a entrada da convenção, cara, acho que eu tive uma pessoa que eu tive que dar reajuste cheio. O resto, 100% da minha equipe, reajuste proporcional. Só para você entender o tamanho do meu turnover. É grande. Então, uma pandemia agora. Já está no bate-papo, vou para a prática. Cara, como você pode comportar a cultura da sua empresa, então, por espaço de tempo? Cara, isso é um grande desafio, né? Mas assim, quando a pessoa entra, de fato, ela entende a cultura no primeiro momento, tá? Que a nossa cultura é, cara, treinar pessoas. E cara, a partir do momento que tá aqui há 1, 2, 3 meses, que ele tem que passar o serviço para quem está chegando, ele entende isso muito fácil. Isso é o nosso próprio DNA, tá? Cara, a gente deixa todo mundo voar. A gente muito raramente a gente tenta reter. Aqui o objetivo é, tem outra oportunidade, vai lá, boa sorte. Se precisar da gente, a gente está aqui à disposição. E o mais legal, cara, as pessoas voltam para almoçar, voltam para bater um papo. Puxa, eu estava andando aqui, resolvi. E, cara, é satisfatório ouvir a carreira do pessoal depois que sai. É fora de sério. Então, gente que, cara, teve um ano a gente perdeu 4, 5 para uma Deloitte, a gente perde para as grandes empresas, enfim, e o pessoal volta, passando aqui, eu queria passar aí para dar um oi, pode vir, vem, eu queria agradecer, se não fosse vocês fizeram a diferença. Hoje, cara, eu vejo que eu entrei no escritório, não era ninguém, e hoje, cara, consegui desenvolver uma carreira. Então, isso para a gente é muito satisfatório, Mauro. Então, a gente entende que o objetivo da nossa cultura, o nosso DNA, impregna, assim, em pouco tempo. Então, até dando continuidade. Quando eu vou contratar também, eu foco muito na cultura da empresa. Então, eu contrato em cima dos valores. Tem até uma pessoa, eu não tenho muita técnica. Beleza. Só que qual que é o seu valor negociável? Primeira pergunta que eu faço. O pessoal pega e fala. Diante do valor dela, eu apresento os nossos e vejo se vai ter aquela conexão. Se não tiver, não vale a pena. Por quê? A gente tem uma missão, a gente tem um propósito, a gente trabalha por isso, não é só para fazer contabilidade. Você está fazendo aí, que é transformando a vida de pessoas, isso daí é uma missão de todos os empresários, todo o cidadão brasileiro, todo ser humano. Ele tem que impactar a vida de pessoas. Então, as coisas foram evoluindo de uma tal forma que antigamente quem educava era o pai e a mãe. Um tempo se passou, quem começou a educar eram os professores. Um tempo se passando, quem tem que educar agora, infelizmente, as empresas. Nas empresas a gente tem que falar de ética, moral, respeito, idoneidade, empatia, que as pessoas não sabem mais. Infelizmente. O José está aqui, ele vai poder falar um pouquinho mais, professor universitário, ele deve ter passado por algumas gerações. Então, as pessoas, está cada vez mais difícil você encontrar esse tipo de pessoa, que ela quer fazer de fato a mudança. Não está apenas pela remuneração, pelo cargo, porque eu costumo falar até com o meu pessoal, cargo, remuneração, você pode ganhar 50 vezes mais do que isso. Só que isso daí não vai satisfazer a sua missão, o seu propósito. Então, se a pessoa não estiver conectada com o nosso propósito, com a nossa missão, os nossos valores, a gente não está. Ser o melhor profissional do mundo, gente. Muito bem. Muito bem colocado. Eu acho que o profissional também hoje tem que ser muito resiliente, né, para trabalhar em contabilidade, né? Que é uma coisa que muda muito. Quem trabalha em escritório de contabilidade, ele tem que entender que não é uma multinacional, né? Por mais que você tenha lá um desenho de carreira para esse cara, ele nunca vai ser o dono do escritório enquanto você estiver lá, né? Que é diferente de uma multinacional, né? O cara pode até ser dono amanhã junto com você, se ele é um cara muito bom, mas isso não é igual uma multinacional, né? Eles têm outras políticas mais agressivas, muito mais outras coisas, né?
E eu acho que a geração de hoje em dia, a gente tem um problema muito grande que a gente tem que pensar muito o que vai falar, né? Porque hoje qualquer coisa que você fala vira, por causa das redes sociais e tal, isso acaba virando um grande debate às vezes, né? Então, eu acompanho muito isso, como você falou, na faculdade, né? Então, tem gente que fala assim, eu não vou trabalhar numa empresa que o dono me dá uma bronca por isso, então eu não quero, né? Então, isso também é uma coisa que dificulta, né? Porque as pessoas têm que entender que, logicamente, que você chama a atenção da pessoa num ambiente cordial, né? Você não vai chamar, elas têm 200 funcionários, você vai lá e grita lá, fulano, né? Mas eu acho que a cobrança, né, que você faz como profissional, como dono da sua empresa, ela também é uma grande escola, né? Eu acho que eu aprendi muito mais na minha vida os erros que eu tive quando fui empregado, quando fui dono da minha empresa também, do que às vezes que eu não errei. Porque quando a gente não erra, né, a gente se corrompe um pouco, né? Eu sou bom demais, né? E quando a gente erra, a gente precisa se rever, se reavaliar, se rever como pessoa toda hora, né? É que eu costumo falar na minha empresa, né? Às vezes o cliente liga e fala assim, a sua funcionária não fez isso. Eu falo, não foi ela que fez, fui eu que errei. Porque eu tinha que ter visto isso, né? Eu que tenho que ver, eu sou o dono. A camisa da empresa é a minha, né? Eu que tenho que olhar. Então, eu acho que essas são as dificuldades hoje, né? Porque eu vejo muito aluno, se eu perguntar lá na faculdade, assim, e aí, o que você espera da sua vida? Bom, professor, eu espero me formar, entrar numa baita de uma empresa e ganhar 20 mil reais por mês. Ele não quer começar lá como auxiliar de qualquer coisa. Auxiliar fiscal, auxiliar de RH, auxiliar contábil, né? Eu acho que nós todos que estamos aqui na nossa carreira, eu pelo menos comecei lá embaixo, né? Eu comecei como office boy na minha vida. E aí fui indo, sempre trabalhei 32 anos que eu trabalho em contabilidade, fui indo em departamentos de contabilidade, em bancos que eu trabalhei e tal, até a hora de montar meu escritório. Então, quer dizer, eu passei por todas as fases de dentro do escritório. Às vezes você chega para o cara fala assim, eu quero saber quanto eu ganho para sentar em outro lugar. Mas o que você sabe fazer? Eu não sei fazer nada ainda, né? Então, e contabilidade é uma área, assim, que tem muita coisa. E as pessoas acham que a gente tem que saber tudo, né? Os caras perguntam desde o imposto de renda da avó deles até um valuation da empresa deles, como é que você faz. Então, isso é bastante complexo, né? Não é muito simples. Perfeito. Acho muito bem colocado aqui, a gente já deu para entender, assim, né, quais são as características. A gente falou muito aqui de valores, né, então acho que desde o início a gente já comentou, né, que a gente precisa entender as pessoas, contratar elas, valores, e aí vem a segunda parte, que acho que é essa parte da resiliência, de conhecer, de ter o conhecimento do negócio em si, né, e aí acaba que o próprio escritório vira uma universidade, né. Então, muito bacana. Dentro desse contexto, a gente ainda pode... Vamos lá, a gente abriu o nosso escritório, a gente já deu uma estudada um pouquinho, né? Durante a abertura, foi crescendo, a gente é pequenininho, a gente foi lá, começou a estudar perfis, a gente já viu valores, então a gente vai tentando contratar as pessoas certas, já tendo alguém que consiga treinar isso, e o teu escritório ele foi crescendo, né? Vocês como proprietários do escritório, vocês precisam ser mais estratégico nisso a partir de agora, né? Precisam ter um foco mais em gestão. Se vocês puderem nos colocar como que vocês conseguiram fazer isso na prática, vamos lá, você começa sozinho, você vai para 2, 3, 5, 10, 15 pessoas, você já não consegue mais gerir as 15, né? Você vai precisar ter alguém para te ajudar nisso. Então, como que você consegue ter um foco em gestão e como que vocês conseguem ser mais estratégico nisso, tá? Abro aqui para os 3, tá? Bom, você começa a ter o foco em gestão a partir do momento que você deixa de pensar como contador, assim, como empresário. Porque senão você nunca vai mudar. Não esquecer da operação que eu digo, é do braçal. Você tem que ter, através de indicadores, lembra, começamos falando da base forte. Essa base forte, que é o seu operacional, que geralmente, tradicionalmente, nos escritórios de contabilidade, a pessoa começa como operacional, aí a pessoa é muito bem operacional e ela vira líder. Ela vai pro tático. Só que aí o que as empresas erram? Ela não treina essa pessoa para ser líder. Ela simplesmente coloca, pô, Fernando, você trabalha bem pra caramba no fiscal, tal, não sei o quê. A partir de hoje você vai ser responsável fiscal.
Só que eu não treinei o Fernando para ser líder, eu não treinei o Fernando para gerir pessoas, eu não desenvolvi outras habilidades nele. E aí é onde fica o gap. Então, isso, o que acontece? O dono do escritório fala, agora eu sou estratégia, vou trabalhar da estratégia, crescimento, indicadores, e ele vai para a estratégia. Só que ele esquece de um detalhe. Nossa, eu não ensinei o Fernando a lidar com pessoas. Eu estou tendo aquela enxurrada de demissão, o pessoal pedindo para sair, o pessoal não querendo ficar na empresa, e aí eu estou estagnando a minha empresa. Tem que ser muito transparente com o time, literalmente, falar para os seus líderes, cara, a gente está junto, precisar, vamos chegar numa solução, trabalhar muito com solução, porque hoje tem muito aquilo de apontar o dedo culpado, não é assim que você resolve as coisas. Quando o proprietário do escritório, o dono do escritório empresarial, entende que ele é empresário, a empresa dele cresce num nível que ele nem imagina. Só que já tem da cultura e da formação do contador que ele tem que fazer, ele tem que gerir tudo isso. E é quase impossível. Não dá. Você tem que ter uma estrutura de empresa. Porque senão você não vai crescer. Ou você decide, vou chegar a ter determinado patamar, por opção, estratégia, tudo. Chegar aqui eu não quero mais. Show. Então você sabe que você vai ficar ali. Se você decidir crescer, você tem que ter uma estrutura de empresa, fazer um planejamento. Eu não tenho sócio, eu vou trazer os funcionários para reter. Porque você tem pessoas estratégicas dentro da empresa, você tem que reter. Monta um plano de partnerships, trazer o cara no futuro para ser seu sócio, ele compra cotinhas. Quando você faz isso, as coisas vão acontecendo. Só que a base manda muito e a ponta também. Aí tem que unir a base com a ponta. Porque não adianta nada. Eu estou na estratégia, estava sabendo tudo, meu tático não está sabendo nada. Como que a informação vai chegar na operação? Tudo desencontrado. Então, isso acaba conectando demais. Perfeito, Mauro. É bacana porque, assim, aqui você tocou os 3 pontos. Você tem que pensar como um empresário, ou seja, pensar no teu negócio, criar indicadores, mas tu tem que ter pessoas que subam sabendo lidar com pessoas, porque senão não adianta. O cara é batedor de meta lá, mas ele sobe e não sabe gerir as pessoas ou atuar com elas, fazendo uma microgestão, acaba atrapalhando o negócio, né? Às vezes às vezes o melhor vendedor não é o melhor gestor, né? Acho que é um contexto aí bacana aí. O Erix e José Alexandre querem complementar também, por favor. Eu acho que assim, né, o que eu fiz, né? Eu comecei o escritório, quando eu comecei, eu tinha uma ideia e uma rescisão na mão, né? Na hora, eu tinha uma ideia e uma rescisão na mão. E aí acabei indo, falei, bom, agora está na hora de eu ter a minha empresa. Comecei sozinho, acabei tendo um pouco, também acho que a sorte é uma coisa que conta muito, né? De repente você está no lugar certo, na hora certa, oferecer aquilo na hora certa, né? Porque não adianta, você chega pro cara lá, eu sou contador, cara, eu estou precisando de você. Então eu tive a sorte de oferecer o meu trabalho para algumas pessoas que estavam precisando, e assim, a minha empresa, ela cresceu muito rápido, né? E aí o que eu tive que acabar fazendo? Trouxe meu irmão para trabalhar comigo, né? O meu irmão tem um perfil assim mais gerencial para coisa, né? Eu tenho um perfil mais de estratégia, vou atacar esse segmento, vou olhar aquilo, vou olhar aquele outro. E aí meu irmão foi estruturando toda essa área, foi treinando o pessoal, e aí acabou dando certo. E aí é o que o Mauro falou, né? A gente chegou num lugar que a gente não quer mais crescer, né? Aí você vai falar assim, mas você é louco? Não, a gente acha que o que a gente está fazendo hoje, a gente atende muito bem nosso cliente, certo? A gente tem tempo para dar atenção para ele, para entender a dor dele, que é importante, né? Mostrar para ele o melhor caminho que ele pode seguir, né? E uma coisa que pesa muito hoje em dia, né, que a gente tem muito isso na ponta do lápis, é o custo marginal para o crescimento, né? Quanto que eu vou ter que gastar para botar mais uma empresa aqui dentro, né? Porque às vezes para eu botar mais uma única empresa, eu vou ter que comprar mais uma licença de sistema, mais um computador, vou ter que contratar mais uma pessoa, vou ter que mudar o meu escritório de lugar. Então, né, a gente leva essa parte de custo aqui no escritório, a gente tem ela muito afiada, né? Porque o custo faz muita diferença hoje. Então, hoje a gente fala assim, pô, mas você não quer minha contabilidade? Não, hoje eu não quero.
Pode ser que amanhã eu queira, mas hoje ainda não dá. Por quê? Porque o custo que esse cara vai me pagar, ele não paga o meu custo para eu pôr essa empresa para dentro, entendeu? Então, aqui a gente preza muito isso. Né? Porque quando a gente sai um pouquinho daquela estratégia que você tem, às vezes você voltar, depois já está muito tarde. Já ficou complicado, né? Esse já pôs mais um funcionário, aumentou a estrutura. Então, aqui a gente pensa muito nisso. Para nós, deu certo, né? A empresa cresceu, o que eu falo, né? Meu escritório vai fazer 20 anos agora. Não é para qualquer um, tá certo? Você chegar com um escritório 10 anos, 15 anos, 20 anos, não é para qualquer um. Num país burocrata que nem o nosso, que muda todo dia, né? Então, é um sucesso, tá? E eu tenho muito isso, os alunos chegam para mim lá, professor, qual é a fórmula? Não tem fórmula, cara. Cada pessoa é uma pessoa, né? Isso. Cada pessoa é de um jeito, cada pessoa... Hoje, por exemplo, uma coisa que eu levo muito em consideração, tecnologia. O nosso escritório tem tudo que foi possível de tecnologia, né? No caso de vocês, da Domínio, a gente, na pandemia, precisou sair da Domínio, foi um período muito complexo para nós, né? A se adaptar a um sistema, porque a gente sempre teve com vocês, né? Então, vocês evoluíram muito na tecnologia, e a gente vai para onde não tem a tecnologia que vocês tinham. Tal. Então, isso faz uma diferença. Então, para nós aqui, é sempre investir em tecnologia, em facilitar a vida do cliente, essas coisas que acabaram funcionando. Perfeito, muito legal. Acho que você tocou num ponto bem relevante, né? Que são custos, né? A gente tem que ter o pé no chão e fazer isso devagar para que tenha realmente um atendimento diferenciado para o cliente, mas desde que se pague isso, né? Porque senão vira uma despesa e você não sobe no teu negócio, né? Eu vou abrir aqui para o Eric comentar também, depois eu vou fazer uma pergunta aqui que o pessoal colocou no chat, que eu acho bem relevante. Fernando, muito simples, cara. Ensinar responsabilidade é igual qualquer filho, né? Então, a gente tenta ensinar responsabilidade e, da mesma forma que a gente ensina responsabilidade, a gente está ali monitorando e vigiando. É simples assim, tá? Perfeito. Então, é isso. Eu vou passar aqui para um segundo momento e já vou trazer uma pergunta aqui da Malu. A gente tem um desafio grande de se manter atualizado a legislação, né? Eu acho que está sempre pronto para essas mudanças bruscas. Então, a gente está ouvindo falar agora de uma nova mudança aí no sistema tributário e são mudanças que, né, muda bastante, né? Como é que a gente faz para lidar com essa dinâmica, né? Fernando, eu acho que o mais complicado não é a mudança, e sim trabalhar com a ansiedade do cliente da futura mudança, né? Porque, cara, o que a gente recebe de ligação, questionando, perguntando, e aí a gente fala, gente, segura. Essa ansiedade do cliente. E hoje, né, Eric, assim, é o WhatsApp, é o Instagram, é o telefone, é o e-mail, vem de tudo que é caminho. Você sabe qual que é o pior? É quando o cliente te liga e fala assim, eu tenho um amigo que é contador, mas você que é o contador do cara. Aí ele fala assim, eu tenho um amigo que é contador que ele falou que eu tô frito. Cara, ninguém sabe. Não chegou lá a informação. Isso é complicado. Você é o contador do cara e seu cliente liga e fala que eu tenho um amigo que é contador, ele falou isso. Eu falei, bom, você acredita em mim ou você vai acreditar no outro cara, né? Porque é difícil. A ansiedade do cliente é a pior coisa. E principalmente é difícil a gente mostrar para o cliente que, cara, a responsabilidade é dele, não nossa. Né? Eu acho que são os grandes desafios, porque ele quer que a gente tome a decisão por ele, né? Então ele fala, não, então me fala o que eu tenho que fazer. Me fala o que eu tenho que fazer. Qual que é a melhor opção para mim? Não. A opção é sua, não minha. Eu acho que o grande desafio que o contador tem, sabe qual que é? A gente está sempre no meio. Vem a Receita e empurra a gente para esse lado e fala assim, cara, eu quero arrecadar. Vocês têm que fazer tudo para eu arrecadar. Aí vem o cliente desse lado e fala assim, só que eu não quero pagar. Você tem que arrumar uma fórmula ali, porque eu não quero pagar. E aí a gente fica ali no meio, toma porrada de um e toma porrada de outro. Eu tenho um cliente que chegou e falou assim, poxa, mas a minha carga tributária no Simples é 6%, na televisão falou que agora eu vou para 28%. Quer dizer, o cara nem sabe o que está acontecendo ainda, né? Ele nem sabe que o Simples está fora da reforma tributária, né? Tudo isso ele fala, nossa, não, porque agora eu vou quebrar. Eu falo para ele, cara, nós sempre pagamos mais que 28%, é que você nunca prestou atenção.
O 6 é uma conta que no final, lá se você pegar o 6 e for fazer a conta, você vê que é muito maior do que isso, né? Então, eu acho que esse tem esse problema, a ansiedade do cliente. E assim, é uma coisa que eu costumo falar, né? Se você for para os Estados Unidos, um contador americano que está em Nova York, ele consegue fazer a contabilidade de uma empresa que está na Califórnia, porque não muda nada. Aqui, nós não conseguimos fazer isso, porque aqui, se você for fazer, você tem 27 legislações de CMS, né? 25 mil legislações de ISS, então é praticamente impossível. Não dá para se atualizar nessa velocidade. Tem que ter ferramentas que te ajudam, mas você fala assim, não, eu sei mesmo, vamos discutir, não, é impossível. É impossível. Respondendo, Fernando, é Manuela, né? A Malu, ela pergunta o seguinte, eu provoquei isso para chegar bem na pergunta dela, porque assim, ó, olha só o contexto disso tudo, ela pergunta o seguinte, ó, qual é a estratégia que vocês utilizam para captar novos clientes, né, no mercado concorrido como esse, principalmente no leilão de preços, né? Então esse contexto todo leva a pergunta dela, qual é a estratégia que vocês utilizam para captação de novos clientes, né? É uma excelente pergunta, mas cabe a entender qual a estratégia que ela quer para o negócio dela, né? Boa. Se a estratégia dela, do negócio dela, é ganhar no preço, aí, cara, você vai trabalhar o marketing focado no preço. Agora, se você tem um objetivo, uma ideia para sua empresa de nichar, pegar algum... Outro dia mesmo, conversando com um amigo que está abrindo escritório agora, ele comentou, me ligou, falou, puxa, Eric, cara, eu tô querendo pegar um pessoal que trabalha lá no centro, assim, assado. E, cara, fiz um monte de campanha na internet, gastei um dinheiro com internet e não captei nada. Eu falei, cara, mas esse público que você quer, ele tá na internet? Ele falou, não. Falei, então você tá no caminho errado. Você não tem que estar na internet. Você tem que tirar o seu escritório da onde você tá e levar até o centro de São Paulo, que é onde o seu público está. Então, isso eu trouxe para ele como um exemplo, que foi exatamente a trajetória que o escritório fez. Ele saiu do bairro e veio para o Itaim, que é onde a gente quer estar, onde os nossos clientes estão. Entre aqui Itaim, Jardins, enfim, Avenida da Paulista. Então, assim, a estratégia do escritório foi, cara, vamos aonde o cliente está, né? Então, a gente tem que discutir muito, não é preço, e sim o que a gente quer oferecer para o cliente, qual é o nicho que a gente vai trabalhar. E aí, cara, cabe o preço aí das pessoas que conseguem pagar, né? Então, isso tudo, acho que faz um pouco mais... Acho que a pergunta tem que ser o contrário, né, Fernando? É onde a Malu quer chegar. Boa. Muito bem, Eric. Se quiserem complementar o Mauro aí, Alexandre. Até, Eric, você falando, começa tudo... Vamos lá, começo. Definir perfil de cliente. E você falou, vou até o cliente, cara, o meu perfil de cliente, aonde ele está? Você tem que entender, tem que estudar a persona, tem que fazer um branding. Não é só começar e vir pela estratégia de preço. A gente tem hoje um oceano azul que é pouco explorado, que é o das médias empresas. Por quê? Dá trabalho, a legislação é complexa e o pessoal não dá sossego. Só que é um nicho que você não tem muita concorrência. Por quê? O cara vê valor. O cara não vê preço. Porque para ele é muito mais caro ele pagar uma multa por uma interpretação de legislação errada do que ele pagar 50, 100 mil para um contador. Aí você fala, o que é? É preço? Não é preço. Literalmente, você foi muito... cirúrgico ao falar, é persona. Então, você quer trabalhar, eu quero trabalhar com médios clientes, eu vou usar uma estratégia. Eu quero trabalhar com o cliente do digital. Cara, no digital é preço. No digital você vai ter que trazer ali um diferencial, enquadrar valor com preço. Então, aí você está aqui, ads, todo mundo faz, ou sem resultado. Por quê? Porque pouco sabe a persona do cliente dele correto e sabe montar um tráfego certo. Principalmente na área de contabilidade. Numa empresa maior, média, ela não vai procurar o contador na internet. Ela vai procurar nos eventos. Então, eu quero atender o industrial, vou participar do CIESP, vou participar das associações das indústrias. Então, o meu cliente está lá. Eu vou entregar alguma coisa, preparar um material para ele
para conseguir atrair esse cliente para a nossa empresa. Muitas das vezes, vai fazer alguma coisa de graça? Cara, você não vai fazer de graça, você está investindo o seu tempo em marketing. Então, você faz um trabalho com o cliente, ele gosta, ele experimenta, a partir do momento que ele experimentou, ele não vai te perguntar mais nem o preço. Ele só vai falar, eu quero. Se pudesse falar para o pessoal que perguntar, meu, quem tem iPhone? Não tinha levantar a mão. Estão ligando para o preço? Não. Troca? Também não. Quem tem iPhone, de cada 100 pessoas, uma vai trocar. Vai voltar a ter Android. Porque é um público-alvo. Então, isso daí é um segredo do negócio, público-alvo. A partir do momento que tem o público-alvo, você consegue alinhar todas as estratégias. Sistema, o jeito que você vai trabalhar, você consegue fazer tudo. Até se comunicar com o cliente fica mais fácil, porque você já sabe o perfil que você tem. Se você quiser, eu vou atender o Ceasa. Você vai lá no Ceasa, você sabe que você vai lidar com o pessoal que vem da agricultura, vai vender o negócio dele lá. Não adianta você implantar tecnologia no seu escritório, o cara pegar uma guia através do portal do cliente. Ele não vai pegar, cara. Você vai ter que ir lá pessoalmente. Então, você tem que ver o seu perfil. Não adianta você fazer esse público acessar algo digital. Você pode ter todo o seu escritório rodando rotinas automáticas. Só que boa parte você vai ter que preparar esse material que você pega do cliente, transformar ele para vir para o digital. Porque ele não vai se adaptar. Perfeito. Até a Fran comentou aqui no chat que a maior dificuldade é explicar para a controladora lá na Itália que eles não entendem a legislação brasileira, né? Quem é de fora não consegue entender a complexidade daqui. Não, isso é de menos. Vai explicar mesmo, o que é um 13º, o mercado. um FGTS. Não dá, cara. Não é possível se explicar. Não é possível. Assim, no report não tem nem nomenclatura para isso, Fernando. Normalmente, quando você faz o report para fora, cara, não tem nem nomenclatura para você colocar o que acontece. Verdade. E quando você chega pro cara e fala pro cara assim lá fora, só que é o seguinte, você tem que pagar 20% de INSS patronal sobre o total da sua folha, mais o sistema ético, mais risco de acidente de trabalho. Tá? Isso vai dar mais uns 26,5%. Mas para que eu pago isso? É para a gente custear a aposentadoria de quem já está aposentado, beleza? Mas vocês são loucos? Né? Não entende, né? Só o que o Mauro falou, que é importante, né? E hoje eu procuro seguir isso. Você às vezes tentar segmentar por preço, talvez eu acho hoje, olhando a minha trajetória, eu errei um pouco nisso. Quanto mais caro a contabilidade for, maior valor você vai ter para dentro da empresa. Tá? Quando o cara paga bastante da contabilidade, ele sabe qual é o teu valor. Quando você chega lá e faz uma reunião com o cara e fala assim, porque geralmente quando você abre o escritório, né? Qualquer cliente que você paga é caixa, né? Então você tem um cliente num mês que um salário mínimo é 1.320. Você pega outro cliente por 1.300, você dobrou o seu faturamento. O meu escritório cresceu 100%. A gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque quando você cobra muito pouco do cara, o cara não te valoriza. Entendeu? É muito pouco. É só você assistir aí. Eu acompanho muito isso, porque a gente tem alguns grupos de ciência mesmo, científicos, de estudos que a gente faz. Contabilidade digital. Contabilizei, que é R$99, essas coisas. Eles não têm uma fidelidade. O cliente não tem 1% de fidelidade para o cara. Enquanto ele não precisar pedir nada para o cara, ele está lá. A partir do primeiro dia que ele precisar pedir uma CND, uma alteração de contrato, ele troca o escritório. E aí ele aprende que pagar pouco custa caro para ele. Né? Isso é comprovado. Isso aí existe estudos empíricos. Né? O cara tá lá, eu emito uma notinha por mês, não preciso da contabilidade. Ok, você pagar R$100, tá legal. Mas aí minha empresa também cresceu, eu preciso do contador agora, porque eu preciso fazer uma alteração de contrato, eu preciso aumentar meu capital social. Eu preciso mudar. Com quem você fala lá? Com ninguém. Lá não tem atendimento. Lá não tem pessoas para você falar. Né? Contabilidade digital. Não tem. Então a gente, quando começou a contabilizar essas coisas, teve uns 10% de cliente nosso que foi embora. Já voltou e ainda voltou com uns amigos que conheceu que estavam lá também. E o cara chega e fala assim, eu pago barato, mas o custo para mim lá no final, quando eu preciso de uma alteração para 7 dias de contrato, que eu não tenho, eu perco um negócio. Se eu pagasse o contador 1.320 por mês, eu não teria perdido esse dinheiro. Né? Então isso é uma coisa importante. Mas isso eu acho muito legal, José. Eu sou um grande admirador desse formato de escritório. Eu acho que é muito legal, muito bacana. Você minimiza o risco absurdamente.
cara, pode sair 10, não importa, tá entrando 100 na outra ponta. O que a gente precisa entender, que eu acho que cabe desde o nosso início da conversa, é o foco. É o que você quer, né? Qual o seu propósito? Então, se o meu propósito é ganhar no volume, cara, a gente vai brigar por preço, a gente vai brigar por tecnologia, porque, cara, eu tenho que automatizar o máximo possível para eu não ter mão de obra, para o custo fazer sentido. Então, assim, acredito eu que esse tipo de empresa, cara, não sei se ainda conseguiu virar, mas boa parte dos anos que ela está no mercado, cara, foi de enormes prejuízos, até ajustar os processos, até criar tecnologias para que ela possa minimizar o risco. E assim, gente, eu entendo pouco, mas assim, se alguém já inventou a tecnologia, é questão de tempo para chegar para a gente, né? Porque essas grandes empresas pagaram para ter a tecnologia, pagaram uma empresa de software para gerar. Para mim cortou o áudio. Tá me ouvindo? Agora voltou. Agora sim. Mexi aqui no meu fone. Então, eu acho que a gente... Foi. Eu acho que a gente precisa, cara, entender que questões de tecnologia, essas grandes empresas já pagaram por ela, né? Então, uma questão de tempo disso estar disponível no mercado para as demais empresas, e aí, obviamente, as pessoas conseguem ter o mesmo foco que o deles. Perfeito. É mesmo, só para complementar, Fernando, e até finalizar, dentro das nossas empresas, a gente não utiliza a tecnologia. O cara que quer trabalhar por preço, se ele usar domínio, eu falo porque a gente acaba usando aqui, se ele usar domínio de fato e parametrizar somente as rotinas automáticas, pegar o ecossistema do domínio, ele consegue atender aí, eu estava fazendo cálculo com o meu pessoal fiscal, do contábil, do Folha, hoje, inclusivamente. Cara, para criar um nicho exclusivo, vender contabilidade a R$200, se ele quiser ganhar, e o custo dele de produção, uma pessoa, fecha 100 empresas no Simples Nacional rápido, desde que esteja configurado. Então, hoje a tecnologia ele tem fácil. Só é a pessoa querer ir, qual caminho que ela quer seguir. Dá para fazer. Quando saiu lá... Tá bom, Luiz. Não, perfeito. Mauro, eu ia aproveitar o teu gancho aqui. A gente está no horário, né, Sil? A Sil já está me olhando. Até porque acho que todo mundo tem compromisso. Mas assim, ó, o papo tá muito legal, gente. Eu poderia aqui falar muitas coisas, mas eu vou aproveitar teu gancho e fazer a última pergunta para vocês e a gente abre um pouquinho ainda, que a gente está meio no horário. Mas você comentou bem que eu ia questionar agora, porque a gente chegou na tecnologia, né? Então, eu acho que a tecnologia ela acaba sendo fundamental e o que você comentou é a pergunta que eu ia fazer, né? O que fez de diferença no teu escritório que evoluiu, né? Então, acho que você acabou de responder, Mauro. Acho que a tecnologia... Hoje nós temos muita robotização ali, né? Que você comentou, que ajudou na tua área. Aí, se os colegas quiserem complementar isso, e eu vi que não tem mais perguntas aqui também, a gente abre um pouquinho para finalizar, daí eu passo para você, tá, Silvio? Até só uma para finalizar, que eu acho que é uma grande sacada, que vale até a pena, e você sabe que eu te falei, no processo de implantação das rotinas automáticas do domínio, eu queria ter um indicador para saber o que meu funcionário estava importando, o que ele estava trabalhando de fato no sistema e o que era robotização, já, automação. Aí, refiz várias vezes com o meu time, sentado lá tal, cheguei numa conclusão. Criei um usuário para cada departamento. Então, eu tenho lá um do fiscal, eu tenho um do contábil, eu tenho um do DP. Então, eu tenho por métrica quanto que eu tenho hoje de automação só de rotinas automáticas, o processo que passa, sem o meu funcionário ter que colocar um dedo, assim que eu falo, de digitar, clicar, importar nada, criei dentro da rotinas automáticas só um processo do quê? Importou, confere, depois solta para prosseguir. Então, você tem os números de fato, o quanto o seu colaborador está digitando, o quanto ele está prestando de consultoria e o quanto ele está fazendo pensando no negócio do cliente. Então, isso daí foi muito bacana. Então, é uma dica que não poderia deixar passar. Eu lembro disso, né, Mara? Acho que você criou um robô fiscal, robô contábil, o nome do usuário, né? Eu coloquei Automa fiscal, Automa fiscal, muito bem.
E daí ele mede o tempo que ele trabalha, né? Muito bacana. Tá Legal, bom. Eu sei até o tempo que as automações da Domínio trabalham. Olha aí, ó, muito bem, que bom. Uma coisa que eu acho bacana, falando de sistema, e aí eu vou falar um pouco de vocês, apesar de vocês serem um dos grandes players do mercado, o sistema de vocês não é um sistema de prateleira, que você vai ali, pega e ele está pronto. E isso é bom, porque quando eu pego um sistema de prateleira, eu estou amarrado no que o dono do sistema quer que eu faça, né? Então, com vocês, por exemplo, quando eu vou lá no fiscal, eu posso criar o acumulador fiscal que eu quiser dentro da legislação que me atenda. Eu tinha um problema com o cliente nosso imenso por isso. Por quê? Porque ele tem um faturamento que era diferente, ele emite nota simples remessa, nota fiscal, isso era dentro de outros sistemas, a gente não conseguia fazer, porque não dava para separar as notas. Porque aquilo lá bom, eu não tenho um acumulador para fazer simples remessa, né? Eu só tenho esse. Então dava um baita de um trabalho, para nós tinha que calcular um monte de coisa na mão. Então, eu acho que isso é uma coisa importante dentro da Domínio, quando a gente fala, né? Eu já conheço, primeiro por ser professor, né? Todas as empresas de software ligam para a gente. Pô, professor, como é que a gente faz para colocar o sistema lá na tua faculdade? Porque é um grande negócio, né? Você pesquisa, imagina eu dou aula de prática de laboratório, eu dou prática contábil, né? Você imagina você pegar 80 caras lá dentro, que eles vão sair, aprenderam dentro da faculdade, foram treinados naquele sistema, que sistema que eles vão escolher? Logicamente, eles foram treinados lá dentro. Então, eu conheço todo o sistema que você falar para mim, desde o Cuca Fresca até o SAP. O que eu costumo até falar para os alunos é isso. Falo, a Domínio tem uma coisa legal, que ele é um player grande de mercado, mas ele não tem um sistema de prateleira. Então, eu vou lá, eu consigo pegar o sistema dele e adequar a minha necessidade do meu cliente, que outros não fazem isso. Nasajon não faz, Contimatic não faz, ProSoft não faz. Ele tem lá a forma de cálculo do imposto, que é o que está na legislação, e acabou, você não pode mudar daquilo. Então, se você é uma empresa que trabalhe com duas formas de faturamento diferentes, talvez numa empresa dessa você não consiga fazer. E isso faz um tremendo de um diferencial, né? Porque se você não prestar atenção nessas coisas, a gente tinha um cliente que ele emite, na média, 7.000 notas por mês. Você pegar, se for tudo 3.500 de um, 3.500 do outro, beleza, mas tem mês que é 1.000 de uma, 6.000 da outra. Então é muito pulverizado. Então a gente perdia muito tempo fazendo isso na mão, né? Então eu acho que a gente tem que sempre olhar para isso também, que é um grande diferencial, é atender o cliente com eficiência, né? E ter uma segurança. Bom, agora eu sei o que eu estou fazendo, né? Eu não tenho que tirar nada de dentro do meu sistema e fazer ali no Excel, né? Então, acho que isso é importante também, pessoal, você saber disso. Legal, legal. Cada software tem as suas diferenças, né? Mas é bacana a forma que você interagiu para resolver o teu segmento, né? Isso é muito bacana. Hein? Deixar a última palavra aí, Eric, se quiser complementar. Rapidão. Cara, a gente mudou aqui mais por uma questão de tamanho. A gente chegou em um determinado momento e processamento de dados que não estava funcionando mais e a gente acabou migrando para o domínio, tá? Então, para a gente foi muito bom. A gente roda super bem. Uma das coisas que eu mais gosto do domínio é a proximidade que eu tenho com o meu vendedor, o Emerson, mandar um abraço para ele, porque, cara, isso me ajuda demais. Isso, cara, eu ligo para ele, dou uma chorada, ele me ajuda, ele fala para mim das novas tecnologias, sabia que dá para fazer isso, sabia que dá para fazer aquilo. Então isso para mim, cara, putz, faz muito sentido para o meu negócio, isso ajuda pra gente. Travou? Tô te ouvindo bem. Eu tô te ouvindo bem, só a tua imagem deu uma travada. Então beleza. Agora voltou. Então isso pra gente, cara, funciona muito bem. A gente gosta demais. Essa parceria funciona muito bem. Então, inclusive até conversei, acho que no final da semana passada com ele, porque eu quero aprender algumas coisas novas do fiscal, que a gente está reformulando todo o nosso processo. Isso ele vai vir aqui para a gente conversar. Outras coisas que a gente fez, a implantação da LGPD. Se eu não tivesse um sistema já pronto para recepcionar isso, parametrizar, enfim, então isso ajudou muito a gente conseguiu migrar os clientes para o Onvio, né, definindo alçada, enfim, tudo dentro
do que a legislação, a LGPD, exige. Então, aí não estou falando só da questão tributária que afeta o cliente, mas também aquilo que afeta o nosso negócio, o risco do nosso negócio, tá? Então, isso para a gente foi bem bacana. Nós fizemos a opção, Fernando, a gente mudou em 2017. Acho que a gente rodou 1 ou 2 meses com o domínio local, e a gente fez a opção também de, lá naquela época, subir para a web. Então, a gente trabalha desde o começo, acho que março de 2018, na web. Cara, as pessoas têm muito medo do web, do domínio. A gente observa bastante. Cara, nunca tivemos problema em termos de processamento, em termos de entrega de obrigações, enfim. Para a gente sempre funcionou muito bem. Então, acho que é importante a gente trazer isso, tá? E, Fernando, se você me permitir, queria falar de um projetinho que a gente tem, você acompanha meio de fora. Queria convidar todo mundo, aí, José, Mauro, o pessoal que tá ouvindo a gente aí, que eu sou coordenador do Núcleo de Jovens, do SESCOM. E, cara, a gente tem bate-papos de troca de ideias mesmo, de tipo, como eu faço. Queria convidar você, Fernando, também um dia para chegar lá com a gente, conversar um pouco. E convidar todo mundo, cara, que puder ir, o pessoal que está querendo começar, o pessoal que já começou, essa troca de ideias para a gente é fundamental. Eu queria deixar aqui o convite para o pessoal participar aí das nossas reuniões lá do Núcleo de Jovens do SESCOM. Coordenei o Fórum de Jovens Empreendedores da Associação Comercial. Legal. Atrás, quando eu comecei. Muito bom. É bem legal. Cara, isso pra gente é muito rico, tá? Então, Fernando, cara, a gente... Com certeza. A gente ensina processo para as pessoas, então isso é muito legal. Então, uma dica, por exemplo, vou falar uma dica que eu dei lá na última reunião, conversando e falando, o pessoal perguntou, mas como é que você controla inadimplência, que é um grande problema? Eu falei, olha, eu não controlo, quem controla para mim é o sistema. Eu parametrizei que, duas parcelas pendentes, automaticamente a gente bloqueia o cliente. E aí a menina olhou e falou, puxa, e o escritório dela, super tradicional de São Paulo, grande pra caramba, ela depois virou e falou, olha, mudei o meu processo porque a gente trocou uma ideia, a gente usa o domínio também, eu não sabia, não tinha ideia dessa ferramenta. Muda a cultura e recebe do cliente depois, muito bem. É isso. Então tá bom. Gente, obrigado. Silvio, vou passar para você aí finalizar, tá? Beleza. A gente aqui tem muito o que falar, né? Eu acho assim, tem muito ainda que tirar do José, do Mauro, do Eric, aí um conhecimento muito amplo, né? O José tem 20 anos de mercado contábil aí na contabilidade, então deve ter muito assunto, muita coisa para nos ensinar quem esteve aqui conosco, quem está conosco ainda aqui, né? Com certeza chegaram onde chegaram, porque aceitaram os desafios, né? Concordaram com os erros ali, foram em busca dos acertos e contando, lógico, aí com o ecossistema da contabilidade, contando com um software pertinente ali, né? Aqui o domínio, né? Para chegar onde chegaram. Agradeço a presença de todos vocês que tiraram, né, 1 hora aí do tempo de vocês. Eu sei que 1 hora para vocês custa caro, né? É bastante. Mas agradeço a disponibilidade de vocês estarem aqui, trazer essas informações, esses conteúdos, essa riqueza, né, em fazer o sucesso para as pessoas que nos acompanham. Eric, José, Mauro, Fernando, muito obrigada novamente. Se vocês quiserem também dar a palavrinha final de vocês, fique à vontade. Enquanto isso, eu vou deixar aqui na tela novamente o QR Code para o pessoal que está nos acompanhando. Se tiver interesse em preencher o formulário, nós entramos em contato aí e verificamos a sua necessidade e damos o desconto especial que você tem de direito. Ô, Silvana, esse vale para mim também, porque eu estou namorando o domínio processo. Vale! Claro que vale, claro que vale. Eu vou me inscrever lá, porque eu estou namorando esse domínio processo, Fernanda. Muito bem. Vamos sim. Eu vou puxar aqui rapidão.
Primeiro agradecer a todo mundo. Eu tenho uma perguntinha rápida aqui que o pessoal colocou, que é a Malu. Malu, é só você ligar lá, tá? Ela comentou aqui sobre o domínio e ela não utiliza tudo. Você pode ligar no treinamento mesmo, você falou que tem horas lá, tá? Se liga direto lá no treinamento, fala com a Jaque, provavelmente, ou o Vitor vai te atender, e eles já direcionam para você, tá? Vão te ajudar, tá bom? Ou o vendedor, também super funciona. Também, perfeito. Pode ser o canal de comunicação tranquilamente, tá? Então, agradeço, gente, assim, muito obrigado, acho que isso aqui é riquíssimo demais, concordo contigo, obrigado pelo convite, viu, Eric, se puder me lembrar de mim lá, com certeza a gente vai lá trocar experiências junto, tá? Agradeço aí, José Alexandre, Mauro, né, obrigado pela colaboração, obrigado a todos que participaram aí, no que precisarem podem contar comigo aí, que eu estou à disposição aí. Obrigadão a todos. Aí. Obrigado. Eu queria agradecer a oportunidade. Vai lá, José, por favor. Eu vou só falar primeiro que eu preciso sair, que eu também tenho um compromisso daqui a pouco. Agradecer, dizer que foi legal, estou sempre à disposição. Acho que vocês deviam pensar em fazer, né, Eric, fazer uma conferência aí na Domínio, em Santa Catarina, mandar o convite para a gente com a passagem paga de preferência, para a gente ir falar lá. Vai ficar bem legal. Tá? Mas sempre que vocês precisarem de mim aí, para qualquer coisa que seja, eu acho que parceria é isso, né? Sempre engrandece as relações. Se vocês precisarem de mim, estou à disposição. Um dia que vocês quiserem fazer outra, é só avisar aí, falar de qualquer outro tema que a gente consiga falar e seja bacana, estou à disposição. Agradecer de ter conhecido o Eric, que foi muito legal, Mauro, Fernando, Silvânia, obrigado aí. Eu vou sair, que eu tenho um compromisso que às quintas-feiras eu tenho um compromisso que não dá para adiar, então já está chegando na hora de eu ir para a minha loja da maçonaria, então eu não posso demorar mais. Valeu, José. Disposição. Legal, obrigado pelo tempo, foi muito legal. Até mais. Tchau, obrigado, tchau. José. Tchau, obrigado. Agradecer aí, Fernando. Então, o José comentou da viagem. O núcleo foi o ano passado lá para Criciúma, levou uma galera lá, né, Fernandão? Foi bem legal, foi um evento bem bacana. Foi bem legal, foi bem bacana. Deixo à disposição aí, viu, Fernando, Silvana, para o que vocês precisarem, pode contar. Para a galera que está ouvindo aí também, pode procurar. Precisar de alguma coisa da nossa parte aqui, quer tirar alguma dúvida, enfim, quer saber um pouco mais do sistema também, estou à disposição, pode entrar em contato comigo aí, tá bom, Fernando? Obrigado de novo aí pela oportunidade. Pessoal, só tenho que agradecer, foi muito legal o bate-papo, foi um prazer conhecer você. Obrigado, Fernando, Silvana, todos que pôde participar. Deixar só uma mensagem: mudança só depende de quem? Só de você. Então, se você quer algo diferente para a sua empresa, muda hoje, e o que vai mudar não é projeto, é ação. Então, foca na ação, foca no que tem que ser feito. Toda a empresa tem estágio, as coisas vão dar certo. Um abraço. Perfeito. Obrigado. Obrigada, pessoal. E a gente espera se encontrar no próximo webinar, né? Já que estão disponíveis, deixaram disponíveis, né, Fernando, aqui para a gente. A disponibilidade, legal. Né? Legal. A gente se encontra aí novamente. E para o pessoal também que esteve conosco, está conosco, presente aqui. Até o nosso próximo encontro. Obrigada e até mais. Valeu, obrigado, gente. Um grande abraço a todo mundo. Tchau.